Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Tudo bem com vocês, gente? Boa noite, bem-vindo, Antônio. Vamos falar um pouquinho do nosso assunto preferido, que é o duplo e a lei do desdobramento do tempo. Você conhece? Sabe do que se trata? Qual que é o tema dessa noite? Você sabe qual é o seu propósito na Terra? Nesse momento planetário? O seu único propósito é permitir que o seu duplo conserte todos os potenciais que toda a humanidade criou durante esse período desse ciclo de desdobramento do tempo de 25.920 anos. Vocês sabiam disso? O seu único propósito é permitir que o nosso duplo conserte o futuro que nos incomoda desde o início dos tempos. Nós servimos como trampolim para que o duplo vá no futuro consertar as besteiras que nós criamos. Devemos deixá-lo varrer todos os potenciais futuros todos os dias. Todos os dias, antes de dormir, você deve pedir para o seu duplo consertar os potenciais que você criou, que você fabricou durante o dia. Sabiam disso, gente? Vocês sabiam disso? Ao deixá-lo varrer nossos potenciais futuros todos os dias, podemos repelir os perigos e, nesse caso, o final dos tempos seria mais benéfico para nós. Durante esse período de 25 mil anos, a humanidade criou muito potenciais perigosos, catastróficos, maléficos, que agora, nesse final dos tempos, estão vindo à tona. E qual é o nosso único propósito? É deixar que o nosso duplo corrija esses potenciais. Aí as pessoas às vezes não entendem sobre esse assunto. Eu falo para vocês entrarem no link da minha bio e assistir às aulas online, onde eu explico detalhadamente esse assunto, que ele é muito extenso e profundo. Todo pensamento que você tem é um futuro que você está acessando. É um futuro que você está fabricando. E dependendo do que você está fabricando, se é catastrófico, é melhor que você deixe o seu duplo corrigir isso. E aí você tem um período de 40 dias para que isso seja corrigido. É como se você, para você perceber se aquilo é bom ou ruim para você. Você tem esse período para consertar este potencial que você acessou ou fabricou no futuro. Eu estou aqui lendo que eu acabei de dar uma aula prática de quarentena, onde as pessoas aprendem a se comunicar com o duplo e trocar informação com o duplo, receber informação do duplo. No entanto, a única forma de eliminar o caos previsível, atual, é fazendo essa troca, deixando que o nosso duplo conserte esses potenciais. É a única forma de a gente evitar o caos. E vocês perceberam que
cada canto do planeta está acontecendo uma catástrofe coletiva, gente. Situações coletivas. Em cada canto, cada país está passando por uma situação coletiva catastrófica, de alguma forma. O Apocalipse encontraria, assim, seu sentido etimológico de descoberta maravilhosa do desconhecido. Ao invés de ser catastrófico, oi Juliana, boa noite, bem-vinda. Em vez de ser um final catastrófico, seria algo benéfico para nós. No entanto, em vez das pessoas deixarem que o seu duplo conserta esses potenciais, elas estão fabricando mais coisa ruim, mais futuros ruins. E nada de consertar, nada de fazer melhor, cada vez pior. E aí é onde está acontecendo as catástrofes coletiva global. E aí vem o quê? A elevação dos oceanos, o aquecimento global, as mudanças climáticas, os cataclismas, que erroneamente pensamos ser naturais, mas não é. Não é. A Terra só realizará futuros aceitáveis para todos. Vocês sabiam que o planeta também atualiza potenciais? Todos esses acontecimentos está relacionado com a energia dos pensamentos de toda a humanidade. E o nosso duplo usa o nosso corpo como um trampolim para ir no futuro, no período do nosso sono paradoxal, para resolver essas questões. Consertar esses futuros catastróficos que não é bom nem para a gente e nem para o planeta. E 99,9% das pessoas da humanidade não sabem disso, desconhece esse assunto e não sabe do que se trata, do que está acontecendo, como se livrar das situações. Como se livrar disso? Deixando que o seu duplo conserte esses potenciais. Só que o povo não sabe disso. A humanidade não sabe disso. Eu estou aqui lendo, gente, um dos livros do Jean-Pierre. O duplo como funciona, que só tem em espanhol, francês, alemão, inglês, não tem em português. E aí eu estou lendo aqui algumas partes dele. Se pudéssemos tornar conhecida a data dessa abertura final com precisão, isso nos permitiria dirigir nossas vidas mais rapidamente. Está falando do final dos tempos, tá, gente? Finalmente sairíamos da armadilha que a desinformação planetária atual nos fabrica. Por causa da falta de informação, de conhecimento da humanidade, por isso que está sendo levada ao caos. Ao caos. Cada país está sofrendo uma situação. Por quê? Porque as pessoas estão sendo levadas a isso. E por trás estão os seres das trevas, os anjos caídos que estão manipulando a humanidade justamente para levar ao caos. Entendeu? E por falta de conhecimento, está todo mundo sofrendo de alguma forma. Em cada parte do planeta, cada um está sofrendo da sua maneira, né? É impossível saber exatamente a data do final dos tempos. É impossível, tá, gente, saber. Porém, os sinais estão todos disponíveis para que está mostrando isso, entendeu? Está mostrando esse final dos tempos. Boa noite, Carime Ferreira, bem-vinda. O que está acontecendo pelo planeta fora? Às vezes as pessoas falam, está acontecendo a situação que aconteceu na Espanha ontem, a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul.
Isso tudo está relacionado com a energia, gente. A energia do pensamento das pessoas. É como se um período de 25.920 anos que foi acumulado e agora está vindo tudo à tona. Entendeu? Está vindo à tona para quê? Porque isso precisa ser consertado. Quem que conserta isso? O nosso duplo. Nós devemos dar essa liberdade para que o nosso duplo conserte esses potenciais. Devemos fazer isso todas as noites. Todas as noites. Pedir para que o nosso duplo conserte esses potenciais catastróficos que estão disponíveis para qualquer um atualizar. Oi, Mel, boa noite, bem-vinda. Mel Lins, seja bem-vinda. Entenderam? É muito importante. Esse assunto é bem extenso, bem complexo, mas eu falo para vocês, tem um link aí na minha bio, tem umas aulas, tem as práticas onde você aprende, tá bom? Aprende essa parte, tá? Eu acabei de dar uma prática aqui agora para algumas alunas, tá ok, gente? E tem, assim, descobertas maravilhosas, assim, que vai modificar o seu modo de ver a realidade. Tá ok? Alguém já conhece esse assunto? Já sabe, já faz essas práticas de conexão com o duplo, sabe trocar informação com o duplo, sabe quando é o duplo, sabe quando que é parasita. Vocês sabem disso? Quem conhece esse assunto? Conhece? Alcides, a Mel, a Juliana. A Juliana já acompanha, né, Juliana? Você tá sempre, eu vejo você sempre passando por aqui. Fala aí, vocês. Quem consegue, assim, a parte da lei da atração. Você conhece, né? Eu sei que você conhece. Lei da atração. Você atrai aquilo que você é. Na realidade, você, através do pensamento, o que o Jean-Pierre fala? Você está fabricando, entre aspas, né? Que o futuro tudo já está criado. Você está acessando o futuro. Eu até, inclusive, falei esses dias, em umas lives anterior, todo pensamento que você tem é um futuro que você está acessando antecipadamente. O futuro é criado antes do presente. Como todo pensamento que você tem, você está acessando um futuro antecipado. E aí, você sabia que você pode consertar um futuro antes de vivê-lo? Isso é falado na lei de desdobramento do tempo. Estou muito curiosa sobre esse assunto do duplo. Então, é só você, ó. Esse assunto é falado em 4 livros que o Jean-Pierre tem. 4 livros. Eu coloquei aí no meu perfil, você dá uma olhada aí. São 4 livros. Porém, só um que é traduzido para o português. Os outros não é. O que eu fiz? Eu peguei os outros livros e estou ensinando, falando sobre esse assunto do duplo. Para quem está chegando agora e não sabe, o duplo é o seu eu desdobrado. Se vocês me acompanham e assistem os meus vídeos, aí vocês vão ficar por dentro desse assunto. Dá uma olhada aí. É o seu eu desdobrado. O que é esse eu desdobrado? É você em outra dimensão de espaço-tempo. Na física quântica, fala que nós temos 2 naturezas. Uma física e uma ondulatória. Uma ondulatória que está vivendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Aqui, na lei do desdobramento do tempo, fala que nós temos a mesma coisa, um corpo físico e um espiritual. É o que também fala na Bíblia. Uma natureza física e uma espiritual. Está acontecendo, vivendo em 2 espaços-tempo diferentes.
porém simultaneamente. Espaço-tempo diferente, com velocidade diferente, porém está vivendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Esse seu eu desdobrado é que traz as informações para a sua sobrevivência no presente. Não tem nada de lei da atração. É o seu eu desdobrado que busca as informações no futuro para você viver no presente. Entendeu? Para você viver no presente. Quando você troca de informação com esse seu eu desdobrado, o que acontece? Ele vai buscar as respostas enquanto você dorme no sono paradoxal. Ele vai buscar no futuro as informações para você viver no presente. Por isso que ele fala que é um princípio vital, independente se você conhece o assunto ou não, se você acredita ou não, isso está acontecendo, acontece todos os dias. Nas aberturas temporais, que é o primeiro livro dele que tá traduzido para o português, mude o seu futuro através das aberturas temporais. Qual que é essa abertura temporal? A principal é no sono paradoxal. Paradoxal. Aquele sono REM, onde a pessoa dorme e tem os sonhos, que fala que a atividade mental está superativada. Se você olhar a pessoa, tá com o olho dela tá bem assim rápido, né? Mas a pessoa está dormindo. É aonde está tendo a troca de informação com o futuro. O seu corpo energético foi com o seu duplo buscar a resposta da sua sobrevivência no presente. Entenderam? Por isso ele diz que é um princípio vital. Sem essa troca de informação, ninguém sobrevive. E essa sobrevivência não é só física, é também espiritual, depois do final do seu desdobramento, que é com a morte. Gente, isso aqui é tão assim profundo, tão extenso. E aí o pessoal fala da lei da atração. Eu atraio isso daqui, eu fico fazendo. Todo pensamento que você tem, todas as experiências que você tem durante o dia, as informações que você vê, ouve, presencia, e você experienciando durante o dia, principalmente os pensamentos, ficam gravados no seu corpo, no seu corpo. E à noite, quando você dorme, o seu corpo energético sai com essa informação e vai buscar as respostas para a sua sobrevivência. Ele fala quando você faz uma pergunta, você acessa a resposta instantaneamente no futuro. Porém, você vai atualizar essa resposta no período de 40 dias. É de 3 a 40 dias. Você tem esse período para ter esta resposta. Entendeu? E o que acontece? Qual que é o seu propósito, que é o tema dessa live de hoje? Qual que é o propósito seu na Terra? Tem gente que fala, eu não sei qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Ele diz que o nosso propósito, neste momento planetário, é deixar que o nosso duplo corrija os potenciais antes que eles nos perturbem do final do desdobramento, que é o apocalipse que fala, né? Pessoas, mas conseguem atrair coisas boas porque acham que merecem, enquanto as pessoas boas não conseguem atrair coisas boas porque acham que não merecem. Porém, as pessoas más serão alcançadas para o karma. O karma está relacionado com reencarnação. E aqui ele não fala de reencarnação, tá? Para o Jean-Pierre, ele fala que não existe reencarnação, tá? Não tem a ver com pessoas boas, não, viu, Alcides? Pessoas boas atraem coisas boas.
Não é bem pessoas boas. Está mais relacionado com que pessoas boas também têm pensamentos ruins. E é o pensamento que você tem que cuidar. Não é se você é bom ou ruim, é o pensamento, tá? Aquilo que você parece que está oculto. Vamos lá, eu estou aqui com um pensamento, ninguém sabe do que eu estou pensando, certo? É assim, ninguém sabe, né? Mas é isso que está fabricando o futuro. E pior ainda, você vai levar isso para a eternidade. A pessoa, eu já falei em várias lives, a pessoa morre, mas o pensamento não morre, a informação não morre. Ela vai com você, ela está armazenada. O pensamento é a semente criadora de tudo. Olha só, não é, ele fala que é 25 mil, é um ciclo, o ciclo do desdobramento do tempo é um ciclo de 25 mil, é a precessão dos equinócios que fala, né? De 25.920 anos. Vamos lá, arredondar para 26 mil anos. Dividido em 2, são um período de 12. É 12 períodos de 2.000, mais ou menos 2.160 anos. O que acontece? Cada um desses períodos de 2.000 anos é como se fosse os 6 dias da criação e no 7º o Criador descansou. O que eu falo? É assim, 2.000 anos dia, 2.000 anos noite. A era de peixes, ele fala que é a era do dia do tempo, é a noite do tempo. A noite do tempo. Nós estamos entrando na era de Aquário, que seria o dia do tempo, que é o descanso, o 7º dia do Criador. O que eu falo se você for analisar, o Criador continua criando o mundo através de nós. O Criador, se a gente falar assim, do jeito que está lá no livro de Gênesis, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Na realidade, ele continua criando o mundo. O que o Jean-Pierre fala? 2.000 anos é dia, 2.000 anos noite. A era de peixes foi a noite do tempo. Antes da era de peixes, eu acho que foi a era de leão, foi o dia. O dia. Quando os pensamentos que você fabricou durante o dia, eles são consertados à noite pelo seu duplo. Quando você tem pensamentos catastróficos ruins, é consertado à noite. A era de peixes seria a noite do tempo, que era para ser consertado todos os potenciais que a humanidade criou durante esse período, esse ciclo de 25.920 anos. Porém, o que acontece? Ao invés da humanidade deixar que os seus duplos consertem esses potenciais, estão criando mais catástrofe. E tem mais. Todos estão arquivados. E agora eles estão sendo expostos, disponíveis. Para quê? Para que isso seja corrigido, consertado ou experienciado de alguma forma. Eles têm que ser apagados, corrigidos, consertados. Por isso que está acontecendo muitas catástrofes coletivas em várias partes do mundo, do planeta. Porque isso está vindo à tona. Entendeu? O pensamento tem muito mais poder do que você imagina. Tem umas partes que até o pessoal que fala da lei da atração, e como o Hélio Couto também, e tem na física quântica, que o sentimento é o que faz a manifestar manifestar as situações. Todo pensamento, ele é acompanhado com o sentimento. Ele é acompanhado com o sentimento. Porém,
O pensamento é elétrico. Elétrico. Quando você tem um pensamento, você manda informação elétrica para o corpo. O corpo é um campo maior, é o campo inconsciente, é maior, é os 95% inconsciente, que é o que você sente, certo? É o que você sente. É um campo de energia. Eletro, sentimento, magnético. Então, é eletromagnetismo. Quando você tem um pensamento, você registra isso no seu corpo. Você registra, isso é mandado informação elétrica para o corpo, é registrado. Essa informação precisa de resposta, precisa ser resolvido, alguma coisa tem que ser feito. Vamos lá, para você entender o que significa isso. Vamos lá. Um problema que fala que é uma doença psicossomática. A pessoa tem um problema psicossomático. O que é isso? É somatórias de pensamentos que a pessoa tem, que está ali, gravado no seu corpo, que não foi resolvido. Por que não foi resolvido? Não teve a resposta, você não teve a resposta do futuro para ser resolvido isso. Por isso que está com psicossomático, entendeu? Muito, como dizia minha mãe, você não sabe da missa a metade. Mais profundo que isso, o que você está falando, é muito, muito profundo. É muito profundo, sim. Isso é verdade, viu? Né? Mel Lins. Muito profundo. Então, o pensamento é como uma semente. É realmente o que o Hélio Couto fala, que fala na física quântica. Eu explico sobre física quântica. A emoção, o sentimento, o campo de energia é maior. É maior. Por quê? Pensamento, cérebro, elétrico, manda informação para o corpo. O corpo é onde armazena as informações. É 95% inconsciente. Você percebe, por exemplo, você percebe o que está acontecendo no metabolismo do seu corpo? A parte bioquímica aí de transformação de células, de tudo, você não percebe isso. Então, pensamento, sentimento, ação, resultado. Então, só que você tem que ter controle dos seus pensamentos. Entendeu? Controle. Outra coisa, o pensamento não é seu. É uma sugestão vinda do futuro por seres do futuro, seres das trevas. Ou você dá atenção para eles ou para o seu duplo. Por isso que tem que ter conexão com a sua espiritualidade, que é o seu duplo. E quando você acessa essa informação, o seu pensamento não é só seu. E quando você tem um pensamento, qualquer pessoa que entrar em ressonância, que tem um pensamento igual ao seu, semelhante, pode atualizá-lo e você é responsável. Oi, Rosana, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Entendeu? Você é responsável por as consequências desse pensamento. Entendeu? O sentimento é só uma consequência do pensamento, mas o pensamento tem muito mais consequência do que o sentimento, porque ele é a semente. Ele é a semente plantada. O sentimento vem depois do pensamento. Entendeu? Você é responsável pela consequência do pensamento. E ele não é só seu. Qualquer pessoa pode atualizá-lo. Ou o planeta inteiro. Ou você mais milhares de pessoas. Eu falo que pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Você tem um pensamento. Milhares de pessoas podem ter um pensamento igual ao seu. Todos são responsáveis por essa atualização, as consequências desse pensamento. Entenderam? Tudo bem, Rosana? E aí? Você já sabe que o seu propósito é esse? Aí a pessoa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se vocês perceberem, dá uma pesquisada.
de 1940, 1960, 50 para cá, não aumentou as famílias? Quem é um pouco mais antigo já sabe, né? Os nossos pais, nossos avós, teve 12, 15, 20 filhos, 10 filhos, meia dúzia, uma dúzia de filhos. Vocês perceberam o tanto que aumentou? Vocês já fizeram a pergunta por que teve esse aumento de popularidade mundial? Já se perguntou por quê? Já se perguntou por quê? Porque é preciso, é necessário que se deixe o duplo consertar os potenciais por causa do final dos tempos, que tudo vai vir à tona. Passado, presente e futuro estão se unificando no presente, e todos os potenciais que foram fabricados pela humanidade estão vindo à tona. Se não for consertado, vai haver muitas cataclismas, muitos catástrofes, muitas coisas ruins. Entendeu? Frequência se alinha à mesma frequência. Iguais se atraem. Entendeu? É isso aí. Mas você está falando no sentido da física quântica. É só você perceber, pensar. Quando você tem um pensamento, é uma sugestão vinda do futuro, não é seu. O pensamento não é seu. É uma sugestão vinda do futuro. Você escolhe se você quer alimentá-lo ou não. Você escolhe se você quer esse pensamento ou não. E quando esse pensamento ele é manifestado, ele fala que é atualizado, você é responsável pelas consequências dele. Entendeu? O negócio é bem profundo. Se eu falar aqui algumas coisas, se falar, como? Igual eu falei agora há pouco ali. Se eu falar para você que tudo mesmo, que acontece na sua vida particular, na sua realidade, na sua parte financeira, afetiva, todos os tipos de relacionamento financeiro e espiritual, na sua realidade, no seu bairro, no seu país, no planeta, é responsabilidade sua? O que você falaria? Tudo que está acontecendo no planeta é a sua responsabilidade? O que vocês falariam? Como assim? Entendeu? O tamanho da responsabilidade? Pensou sobre isso? É de dar um nó no tico e no teco, não é não? Não é não? Percebeu o tamanho da responsabilidade? Na física quântica, não existe o outro, é só você. Ali, é você e a sua consciência. Neurociência, para sua mente inconsciente, não existe o outro, é só você. Aqui, lei do desdobramento do tempo, o duplo, não existe o outro, é você que está fabricando e acessando o seu futuro. E esse futuro que você acessa não é só para você, é para você e para o planeta inteiro. Exatamente. Você é 100%, não é os atos não, tá? Os atos vêm depois do pensamento. Você é 100% responsável por tudo na sua realidade. E os atos, quando você tem um ato, um comportamento, ele já vem depois do pensamento. O pensamento vem antes. Pensamento é a semente de tudo. Entendeu? De tudo. Importante saber que o pensamento não é só seu e ele também não é seu. Ele é sugestões vindas do futuro. Oi, boa noite, Odair, tudo bem? Seja bem-vindo.
pensamento não é só seu, ele é sugestão vindas do futuro e ele não é só seu e ele não é seu. Entendeu? Eu sempre cito aqui uma frase que está na Bíblia. É lícito que as aves voem sobre a sua cabeça, porém, você não deve deixar que elas façam ninho. Olha a semelhança. É lícito que você tenha os pensamentos. Dependendo deles, você não deve alimentá-los. O mal usa os seres humanos para fazer acontecer no plano material, por isso dá programação preditiva. Presta atenção. Você influencia com os seus pensamentos e você é influenciado. Tanto você é influenciado pelos pensamentos dos humanos, quanto dos seres não humanos. Entendeu? Tanto seres aqui humanos, quanto não humanos. Você é influenciado por esses que nada mais são do que pensamentos. Sabe aqueles blá, blá, blá mental? Essas vozes mentais? Não são suas. A nossa consciência é silenciosa. Ela é pacífica, silenciosa e está sempre no agora. O blá, blá, blá mental que tira você do agora. Ou te leva para remoer o passado, ou te leva para a preocupação do futuro. Entenderam? Não é o mal usa os seres humanos. De qualquer forma, tá? Isso é parasitagem que fala, tá, o Alcides? É parasitagem. Parasita de todas as formas. Usam pessoas para te parasitar e assim vira um ciclo vicioso de parasitagem, tá? Tanto te parasita como parasita outra pessoa e assim vira aquele ciclo vicioso de parasitagem. E não tem como a gente se blindar? Tem conexão com o seu duplo, conexão íntima com o seu duplo. E a informação que o duplo manda para você, premonição, intuição, sincronicidade, sentir. Entendeu? Qual que é a blindagem? Como eu sei que eu estou sendo parasitada? Apesar que eles te enganam, tá? Eles te enganam. Eles trazem pensamentos benevolentes e te enganam. Por isso que você tem que prestar atenção. Todo pensamento ruim não vem do seu duplo, não vem do Criador, não vem de Deus, não vem de Jesus, vem dos seres das trevas. Esses parasitas são demônios. Exatamente. Por isso precisamos dos seres humanos para pôr em prática. É isso? Precisamos do quê? Dos seres humanos? Não. Você precisa do duplo para colocar em prática, não é dos seres humanos. Você precisa do seu duplo para você não ser parasitado, principalmente quando vai dormir. Que o principal portal de abertura para a parasitagem é ao dormir, porque eles trocam de informação com você e já deixam lá as informações para te parasitar. É como entre as doenças, os problemas, o caos na sua vida, é através do principal portal, que fala que é a principal abertura temporal, é o sono paradoxal. São os anjos caídos que são chamados demônios. Isso mesmo. Entendeu? É isso aí. É bem extenso e profundo isso daí, gente. É bem profundo mesmo, essa parte aí, que é... Agora há pouco, eu estava aqui dando uma aula sobre isso e as meninas ficaram assim, oi, como? De deixar deixar você assim, estarrecido. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei assim, mais ou menos uma semana
meio assim, sabe, estática. Como assim? Que? Como? Entendeu? Que é algo de deixar a gente bem. Você percebeu que mudou completamente? Lei da atração? Lei da atração, o pessoal fala lei da atração. Muitas vezes as pessoas falam que faz visualização, tudo, tem que tomar cuidado que elas estão sendo parasitadas e não sabem. Entendeu? Esses seres usam os nossos desejos para nos parasitar. Entendeu? Energia gravitacional e antigravitacional. 333 é uma energia que te leva para o duplo passado. Ele está no passado. Outra coisa, o duplo não é o eu do futuro, tá? Não é o eu do futuro. Ele vai no futuro buscar informação, só que ele não é o eu do futuro. 333 é uma energia que te leva para o duplo. 666 é uma energia que te suga para o futuro, que é pura trevas. Por que é pura trevas? Porque está longe do Criador. E a gente fica com 1%. Só que esse 1%, o Jean-Pierre fala, que a gente tem condição de ter equilíbrio. Como ter esse equilíbrio? Isso é quando vai dormir, tá, gente? Isso aqui tudo acontece com você quando você vai dormir, tá? Quando vai dormir. Esse 1% de equilíbrio, quando você sabe da comunicação com o duplo, você vai no espaço temporal aonde está o duplo e o Criador, e não para o futuro, que é trevas. Sabe quando você tem pesadelos e você tenta acordar, e você acorda? É o seu corpo te trazendo de volta, justamente porque você foi sozinho para a escuridão, que é o futuro, locais perigosos, pesadelos que você tem, é porque você acessou locais perigosos, entendeu? Parasitas são demônios. Remédio para dormir atrapalha? Totalmente. Não, gente, não, por causa disso, vocês não vão parar de tomar remédio. Se a pessoa precisa tomar remédio, toma, tá? Principalmente morfina. Por que os parasitas fazem isso? Porque eles precisam trocar, eles são seres que precisam trocar energia com seres, nós que estamos vivos. Todos esses seres, eles precisam de alguém encarnado para trocar energia. Os nossos pensamentos são energia para eles. Entendeu? Ou os nossos desejos é energia para eles. Então eles ficam trocando informação. Eles precisam de um ser encarnado para trocar informação. Como eles não têm, eles nos parasitam. Outros estudos, outras pessoas que estudam, falam de como que é o nome que eles dão? Obsessores, espíritos obsessores. Entendeu? Eles fazem isso porque eles querem trocar informação com quem está vivo. Outra coisa, esses seres, eles são mortais como nós. Porém, eles têm um período de vida maior que o nosso. E está chegando o final deles, de acabar a vidinha deles. Por isso que eles estão desesperados, nos parasitando. Por isso que está acontecendo o caos no mundo. São eles que estão por trás do caos do mundo, do planeta. Entendeu? Pensamentos positivos também, ou só os pensamentos negativos? Deixa eu falar um negócio para você. Vamos lá. Aqui, vamos analisar o que significa pensamento positivo, pensamento positivo ou negativo. Não é pensamento positivo ou pensamento negativo. É você ser positivo ou você ser negativo. É diferente de você ter pensamento positivo ou pensamento negativo. Eu posso conversar com uma pessoa, conversar com ela bem e ficar pensando coisa ruim dela. Eu estou sendo positiva? Não. Entendeu? Eu não estou sendo positiva. Então, você tem que ser positivo. Ser positivo.
pensar, tentar não ficar acessando, alimentando esses pensamentos negativos. E você sabe quais são os pensamentos negativos? Tudo, tudo, tudo. Doença, tragédia, violência, crítica, julgamento. Tudo, tudo que é negativo. Quando você pensa em doença, quando você pensa em tragédia, quando você pensa em escassez, quando você pensa em miséria, quando você pensa em sofrimento, em tudo, tudo. Tudo isso é pensamentos negativos e que vêm desses seres das trevas. Porque tudo do Criador é perfeito. É perfeito, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Eles nos corromperam, entendeu? Esses seres, eles nos corromperam de todas as formas. De todas as formas. E se vocês for observar, gente, eu ficava assim, fazendo uma... Ó, toda pergunta que a gente faz tem uma resposta no futuro, tá? Toda pergunta que se faz, você acessa instantaneamente uma resposta no futuro. Acessa assim, entre aspas. É como se você mandasse informação. Ó, eu quero essa resposta. E ela vai vir. Entendeu? Eu ficava analisando e me perguntando o porquê de tanto, assim, sofrimento. Sofrimento na terra, essas coisas todas. E aí eu fui ler o livro de Enoque. O livro de Enoque. Um dos livros de Enoque, eu li. Aí eu entendi algumas coisas. Esses anjos caídos, esses seres das trevas, eles corromperam toda a humanidade de todas as formas. Vocês não fazem ideia da corrupção que eles fizeram. Por isso que eles eram chamados de anjos e agora eles são chamados de demônios. Por causa disso. Eles corromperam o nosso DNA. Gente, usando o ser humano, eles fizeram isso, mas eles ensinou o ser humano. Corrompeu o nosso DNA, corrompeu a alimentação, corrompeu as plantas, os animais, tudo, eles corromperam tudo. E isto foi abominação diante de Deus, porque eles deformaram o que o Criador criou. Eles modificaram o que o Criador criou. Entenderam? Eles quiseram modificar. Isso foi uma corrupção diante do Criador, diante de Deus. E Deus não foi bom, entendeu? Por isso que eles foram tirados a sua imortalidade. Agora eles são mortais. E eles ficaram muito revoltados com isso, então eles continuam nos escravizar e trazer sofrimento. Entenderam? E também nos parasitar. Usam de todos os artifícios para nos parasitar. Parasitam nós através do pensamento, usam outras pessoas para nos parasitar, porque a gente também é influenciado pelos pensamentos das outras pessoas. Estamos todos conectados. Como assim? Se eu tenho se vocês estão aqui me assistindo, é porque vocês entraram em ressonância com o que eu estou passando, a informação que eu estou passando. Vocês entraram em ressonância com isso. Entendeu? É um tipo de influência. E vou falar para vocês. Redes sociais, televisão, filme, jornal, novela. Todos esses tipos de informação é um portal de influência desses seres das trevas que usa para influenciar a humanidade de alguma forma para levar para o abismo. Não é só aqui e agora. Aqui e agora está destruindo o planeta e depois da morte. Porque tudo que você acessa de ruim agora vai ficar gravado, cravado em você para a eternidade. Não entendi se tomar remédio para dormir atrapalha o sono, ligação com o duplo? Atrapalha. Por que atrapalha? Como que eu vou falar? É o sono natural
que você troca informação com o duplo. Quando você toma remédios para dormir, atrapalha a troca de informação com o duplo. Atrapalha. Principalmente a morfina. O Jean-Pierre fala que as pessoas, por exemplo, que tem lá que está com doenças terminais, que dão morfina para elas tirar a dor, geralmente essas pessoas tomando morfina, elas não duram muito. Fala que é mais ou menos 19 dias, 20 dias. E aí, os médicos acham que a pessoa morreu por causa da doença incurável. E não é. Ele fala que foi justamente o remédio que não deixou a pessoa trocar a informação vital com o duplo. É vital. Essa informação com o duplo, a nossa sobrevivência depende dessa troca de informação com o duplo. Entendeu? Se não tiver essa troca com o duplo, a pessoa não sobrevive. Nem agora e nem depois da morte. Entendeu? Porque depende, tem que ter essa troca com o duplo. Certo? E não é todos, tá? Não é todos. Alguns remédios, ele tem essa... Não deixa você ter essa troca, tá? Por quê? Porque ele inibe o sistema nervoso. O que é um remédio para dormir? Ele simplesmente... Você não está natural. Você não tem um sono natural. Pode perceber. Como eu já tomei remédio para dormir, eu já percebi. É um sono péssimo. É ruim. É ruim. Por quê? Porque você não trocou a informação com o duplo. Entendeu? Eu explico isso aí mais detalhadamente nas aulas, tá, gente? Entendeu, né? Entendi, você explicou bem. Tem que se apegar, viu? Tem que se apegar mesmo. Se apegar mesmo, tá? Se você for fazer uma análise, e o que eu fiz, é por isso que tem esse sofrimento. Muito sofrimento, muita coisa ruim acontecendo no planeta. Parasitagem pura. Parasitagem pura. Entendeu? O que é isso? Porque as pessoas não sabem o poder que tem o pensamento delas. Não sabem. Entendeu? Não sabem. E, muita gente falando aí de física quântica, lei da atração, do poder do pensamento, e as pessoas, imagina, não acreditam. Entendeu? Não acredita. Mas o negócio é muito sério mesmo. Tá bom, gente? Eu vou parando por aqui. E aí, encerrar aqui, qual que é o tema que eu coloquei aqui? Você sabe qual que é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na sua vida, nesse momento planetário? É você deixar, à noite, quando você dorme, deixar que o seu duplo, que é o seu eu desdobrado, ir no futuro consertar os potenciais que você fabricou de ruim e que toda a humanidade fabricou de ruim durante esse ciclo de desdobramento que está chegando ao fim de 25.920 anos. Este é o propósito, é o nosso propósito nesse momento planetário. Tá ok, gente? Como esse assunto é bem extenso, como eu falei, o Jean-Pierre tem 4 livros, tá? 4. Só um que está em português. O que eu fiz? Eu peguei os outros e eu dou aulas, eu explico sobre eles, eu falo sobre esses assuntos. Inclusive, eu estava até... Essa parte que eu estou passando aqui é de um dos livros que só tem em francês, alemão, espanhol, inglês e menos no português. E aí eu explico sobre esse assunto. Ele é profundo, transformador e estarrecedor. É deixar você de queixo caído. Entendeu? Tá bom? Aí o link tá na bio, aí tem um grupo do WhatsApp, tá, gente? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só você entrar no grupo do WhatsApp. Tem a participação das aulas, das práticas de quarentena, tem vários outros cursos, tá bom? Beijo, querida. Tchau, Mel. Até mais. Curtem, compartilhem a live para mais pessoas saberem desse assunto, porque é muito importante. É isso aqui que vocês devem compartilhar.
Não vídeos catastróficos, tá, gente? Quando você compartilha vídeos catastróficos, você está sendo coparticipativo de catástrofe. É como se você pegasse aquela informação e pegasse como responsabilidade para você. Sabiam disso? Tá bom? Beijo, até amanhã. Boa noite.